10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Falar sobre o problema e expor diagnósticos ainda hoje expõe preconceitos em relação aos transtornos mentais no ambiente de trabalho, familiar e no escolar. Entender melhor o assunto ajuda a preservar melhor a saúde psicológica e, portanto, a saúde geral. Sobre este assunto, eu conversei com o psiquiatra, membro do conselho do Instituto Ame Sua Mente, Pedro Pan. Há um estigma social com relação aos transtornos mentais, né, aos quadros de sofrimento psicológico, e que nós não vemos isso aplicado da mesma forma para outros agravantes de saúde, para outras doenças dentro da medicina. Isso vem diminuindo, sem dúvida, nos últimos anos, nas últimas décadas, mas ainda é uma situação de problema para quem cuida da saúde mental, porque isso faz com que a pessoa que precisa atrase a sua chegada, muitas vezes até por anos. Esse atraso que você nos traz, esse sentimento de não ser aceito, ele se dá no trabalho e também quando se abre esse diagnóstico no ambiente familiar. Esse estigma, então, ele acontece em diversas dimensões diferentes, né? Então, no trabalho a gente sabe que hoje se tem um pouco mais de abertura, mas ainda assim há um medo muito grande, né, daquele funcionário, daquela colaboradora abrir sobre uma situação de saúde mental, pelo medo de haver algum tipo de julgamento, algum impacto negativo. A gente sabe que isso é considerado, né, um problema de saúde mental, é um problema de saúde, deve ser considerado como um agravante à saúde, como qualquer outro. Mas, por vezes, as pessoas ainda enfrentam algum nível de preconceito, de ter medo de ficar marcado como aquela pessoa que é instável ou que tem algum problema que não tem tratamento, né? E isso não acontece só no trabalho, acontece em outras dimensões. A gente pode falar, por exemplo, dentro do próprio ambiente familiar, isso ainda acontece. Acontece também, por exemplo, para o jovem no ambiente de ensino, no ambiente escolar, da faculdade. E também é importante dizer que acontece com a gente mesmo, a gente chama de autoestigma. A gente mesmo também tem preconceitos sobre o que é transtorno mental, sobre o que significa estar sofrendo do ponto de vista mental, do ponto de vista psicológico, e muitas vezes esse autopreconceito, esse autoestigma também atrasa a chegada das pessoas ao tratamento quando elas precisam. E como detectar precocemente algum transtorno? Quais são os sinais de alerta que devem deixar o próprio paciente ou os familiares mais próximos ao redor em alerta? Quando nós falamos dos transtornos mentais e do sofrimento psicológico, né, nós estamos falando de transtornos e quadros como depressão, ansiedade e, por vezes, quadros mais graves, como também transtorno bipolar, esquizofrenia. Mas os quadros mais comuns são os quadros de depressão e ansiedade. Então, nesses quadros, o que nós vemos, né, com frequência, como no caso da depressão, por exemplo, tristeza, falta de ânimo, falta de prazer naquelas coisas que antes davam prazer para cada pessoa. Cada pessoa tem, digamos assim, o seu, né, o seu repertório de prazer, as coisas que faz, né, e que pode ser desde assistir um jogo de futebol, estar com a família, ajudar num cuidado de algum outro familiar. E a pessoa vai perdendo esses prazeres e isso vai cursando, né, com o tempo, com muito sofrimento para aquela pessoa e um impacto significativo na vida. Então, com a ansiedade acontece a mesma coisa. Então, quando a gente percebe que esses sintomas, que podem acontecer com qualquer um, todo mundo pode acordar um dia mais triste ou um dia sem vontade de fazer as coisas. Mas se isso vai se repetindo, né, por mais do que 2 semanas, por exemplo, para a depressão, gera um sofrimento importante para mim e impacta nas coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho, no cuidado da minha família, nos meus estudos, aqui nós caracterizamos o sinal de que precisa de ajuda, precisa de uma avaliação. Em relação aos tratamentos possíveis e principalmente a prescrição de medicamentos, que a gente também nota que há um preconceito, né, em relação a esse caminho do tratamento medicamentoso, quando ele deve ser realmente adotado e principalmente o reforço, né, de que somente uma indicação médica pode te levar à opção de tomar algum remédio para qualquer que seja a doença ou transtorno. Acho que, nesse sentido, é importante falar que a saúde mental é um campo bastante multidisciplinar, né? Assim como é a saúde, né? A saúde física também, né? Nós conseguimos atuar por meio de várias intervenções diferentes ou tratamentos diferentes. Então, buscar uma ajuda não precisa necessariamente ser buscar um profissional médico num primeiro momento.
mas você tem a rede capacitada também para receber uma série de profissionais que vai desde das agentes comunitárias de saúde, as psicólogas, os próprios médicos da atenção primária, e sim, depois dessas primeiras avaliações, por vezes a necessidade de um psiquiatra. O que nós sabemos é que tratamentos como terapia, psicoterapia, elas são altamente eficazes e por vezes já conseguem dar conta dos sintomas, de melhorar esses quadros, uma grande parcela da população que apresenta esse sintoma. Por outro lado, nós sabemos que alguns quadros são mais graves, e aí a gente geralmente mede isso com relação a essa questão do impacto, né? O quanto a pessoa está conseguindo funcionar, fazer as coisas do seu dia a dia, conseguindo se cuidar, né? Porque às vezes o quadro vai ficando tão grave, a pessoa vai perdendo a capacidade de se cuidar, de se manter no dia a dia. Nesses casos, tipicamente, o remédio está indicado, né? E é sempre importante que o remédio esteja indicado, sim, para um profissional médico e que haja um acompanhamento. Tipicamente, também, nós sabemos que as melhores respostas elas vão estar presentes quando a gente junta dois tratamentos, que é a psicoterapia e o tratamento com a medicação.